Salve nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, Corinthians! E em relação ao Corinthians vencer o Bahia, que o Bahia também perdeu para o Cuiabá, de 2-1, e perde 6 pontos dentro de casa. O Corinthians ganhando um jogo fora de casa. É o segundo jogo do Corinthians ganha, Léo. Esse jogo é difícil, hein? Isso que eu queria te perguntar. Esse jogo dá uma moral a mais ainda para o Ramon Dias, na chegada dele, saindo da zona do rebaixamento. O que você, pela sua experiência... Eu acho que esse jogo aí deve ser um marco muito bom para o Corinthians. Não só pela chegada do novo treinador, mas principalmente para os atletas do Corinthians saberem que eles podem vencer, desde que queiram vencer e jogar coletivamente. E o Bahia está muito bem com o Rogério, certo? E dificilmente perde lá dentro. Então esse resultado pode despertar um interesse maior e um retorno maior de futuras vitórias para o Corinthians. O que você viu do jogo do Corinthians, Bruno? Porque assim, o que a gente enxerga, eu como ídolo do Corinthians, e como um cara que aprendia a amar esse clube, uma coisa impressionante, mais depois do que quando eu jogava, eu acho que o jogador tem que saber aonde ele joga. O cara que veio na época do Leão na academia, nas 4 academias, que o Palmeiras tem 4 academias, mas os caras falam que é 3, para mim tem 4. O cara tem que chegar lá e saber o que é academia. O cara vai jogar no Atlético, ele tem que saber a força do Atlético. Claro. O cara vai jogar no Grêmio, ele tem que saber como é que o Grêmio joga. Se vai jogar no Palmeirinho de São João do Boa Vista, tem que saber. Vai jogar no Guarani, na Ponte Preta, é diferente. Se vai jogar no Flamengo, é diferente de jogar no Fluminense. Claramente o Ramos não sabia, por exemplo, que ia jogar no São Paulo. Então, eu acho que todos os jogadores do Corinthians não tinham entendimento. O Ramon Dias, em 2 jogos, na minha visão, ele fez os caras correrem, ele fez os caras ir até o final. Eu acho que foi a coisa mais, assim, esperançosa no momento difícil e delicado do Corinthians. Como é que você enxerga isso? Defendeu com 5, né? Fez uma linha de 5 para defender, para ter muita segurança, para proteger o Mateuzinho, que era um ponto vulnerável, muitas vezes, pelo lado direito. O Romero recompôs o tempo inteiro. Então, assim, pensar o jogo, criar estratégia para o jogo. Você constrói uma vitória. A vitória pode vir do acaso no futebol, porque 1-0, um gol errado, um gol contra, um pênalti, beleza. Mas você precisa contar uma história pro adversário. Você tem que construir para ganhar, né? Tem que construir essa história. Exatamente. Então você vê um time muito mais organizado hoje, os 3 zagueiros, aí quando perde a bola, laterais. fecha com os laterais, formando essa Foi linha. muito legal o Alex Santana jogando muita bola. Vou te falar que eu nem esperava. Ele é de Morungaba, esse moleque é bom de bola, velho. Ele tava encostado no Atlético Paranaense. Perde o acredito que você foi, Hernani, lá, muito passar com a sua filha lá no acampamento. Mas olha o nível, desculpa, Bruno, como diz o Fazi, o craque, que fase. Como diz o Fazi, que craque. Como diz o Fazi, que craque, não tem craque. Que fase. Não tem craque. Caiu um pernilongo na minha água, brincadeira também, né? Mas que fase que é o pernilongo, não. É uma formiga. Agora mostra que você não tem frescura, vai. Mas fala que formiga é bom pra vista. Toma, vai. Nunca vi tamanduá usando óculos. Nunca vi tamanduá cego, pô. Nunca vi. Estamos comemorando, o corintiano está comemorando 2 jogos do Corinthians seguidos, 2 vitórias. Olha o nível que se encontra o Corinthians, que é uma instituição gigante, ter que comemorar depois de 624 dias, 58 jogos, 2 vitórias seguidas. E aí a gente tem que deixar o torcedor comemorar, porque a fase é horrorosa, mas calma, porque o Ramon Dias não faz milagre. O que anima o torcedor hoje é o Corinthians sofreu pouco. O corintiano hoje se assustou pouco, jogando fora de isso casa. Se vê do Ramon Dias. Isso é muito bom, isso é um feito. O Corinthians hoje passou segurança, o Corinthians hoje mostrou vontade, sofreu pouco, mas são só 2 jogos do Ramon Dias. Mas já saiu da zona de rebaixamento, já teve em 2 jogos, fez 6 pontos. Eu quero saber o seguinte, amanhã toca o hino ou não? Amanhã toca o hino, o programa Os Donos da Bola amanhã vai ser o hino do começo e o hino até o fim. Noval Lareira que vai. Fala aí, Ramon Dias. Vamos ver. La calidad de los jugadores que teníamos para este partido. Y vimos que desde el inicio de la semana empezamos a trabajar en lo que es tácticamente y realmente el equipo respondió muy bien, con mucha actitud, mucha agresividad, muchos jugadores de experiencia. Andrés nos da como líbero esa
esa tranquilidad, ese juego. Realmente el equipo respondió muy bien. Primer tiempo muy bien, segundo con algunas dificultades, pero debido a que Bahía tiene un muy buen juego por adentro, te complica, pero el equipo supo tener determinación, agresividad. Creo que es merecido el triunfo. Estamos contentos por eso y principalmente por los jugadores porque interpretaron bien el tipo de partido que teníamos que jugar. Ramon, boa noite, Vinícius Lúcio, central do Timão. Esse é o jogo daquele famoso virou a chavinha. Hoje, no segundo tempo, apesar de um ótimo primeiro tempo do Corinthians, pressão do Bahia, Hugo fazendo ótimas defesas, bola na trave. É aquele jogo que a sorte muda? Contéstale. Porque aparte de sorte, a gente fez uma interpretação de lo que a gente tinha que fazer muito importante. Virar a chave, acho que viramos contra o Criciúma. É um time que tem elenco para não ficar nesta situação. Nós falamos sempre para o elenco e os atletas que eles têm para brigar um pouco mais alto. Então acho que a virada de chave la sentimos quando fuimos ao segundo treino. O primeiro treino não foi tão bom, mas o segundo treino falamos impossível que este grupo não brigue para estar en una situación mejor, porque tiene una vontade y una entrega que eso hace que nós pensamos que viramos allá. Boa noite. Boa noite. Eduardo Afonso da ESPN. Eu achei interessante no primeiro tempo, principalmente, que o Corinthians se adaptou muito a todo estilo de jogo. Em determinado momento usou o contra-ataque, e se o gol saiu um ótimo contra-ataque, em determinados 10 minutos pressionou o Bahia, não deixou o Bahia respirar, eles passavam do meio campo, fez pressão logo no início da partida para eles levarem a bola para frente. Vocês trabalharam tudo isso foi um ponto positivo, não só um esquema de jogo, vários esquemas se adaptando ao que o adversário apresentava? Sí, es lo que estamos hablando con los jugadores, que nos tenemos que adaptar al adversario, a quien tenemos que encontrar, y el equipo tiene la capacidad y tiene las características y tiene los jugadores para jugar de distintas formas. Hoy pensamos que teníamos que jugar así, porque iba a haber un equipo que juega bien por dentro, que juega técnicamente, es increíble, juega bien, está peleando ahí arriba. Teníamos que contrarrestar eso por dentro y creo que los jugadores son los que interpretaron muy bien y todo el trabajo que hicimos en estos 3 días, 4 días, estamos contentos con Emiliano, con todo el cuerpo técnico, con los jugadores, con todo, porque supieron adaptarse a lo que pretendíamos nosotros y al partido que íbamos a jugar. Estamos contentos por eso. Buenas noches. Gostaria que você falasse sobre a expectativa que você gerou na torcida do Corinthians, principalmente com o primeiro tempo. O time com 3 zagueiros, bem postado, praticamente não sofreu. No Vasco vocês tinham o hábito de se adaptar muito ao adversário. Vai ser mais ou menos assim no Corinthians? Vocês pretendem implantar um jogo para impor os adversários? Vocês pensam no futuro do Corinthians? Contéstalo. El objetivo el objetivo claro es analizar siempre el adversario y cuando você joga en casa es diferente a cuando você joga fora. A gente nunca se fecha en un esquema. Depende del adversario, a veces tem elenco, tem desfalques, estén pendurados, hoy teníamos un volante menos. Son muchas cosas que a gente bota en la balanza para tomar la decisión del esquema que a gente usa. Então acho que hoje dio certo, gracias a Dios, porque el primer tiempo acho que fue perfecto. Segundo tiempo sufrimos un poco, mas a gente controló bastante bien. Y nós no nos fechamos nunca en un sistema solo. Tenemos un patrón, tenemos un estilo, mas fecharnos en un solo sistema no. Y estamos contentos. Tenemos 3 variantes y de las 3 variantes siempre tratamos de sacar lo mejor para el adversario que a gente joga y la situación de todo el elenco que você tem a disposición. Pendurados, lesionados, el brasileño muy largo, entonces falar de un solo sistema no nos fechamos. Boa noite, Ramon Dias, do Site News. Um dos principais pontos do Corinthians hoje, dentro da reta final, foi a marcação do meio campo do Bahia, que foi praticamente anulado durante todos os 90 minutos.
Quais foram, na sua visão, né, quais são os principais pontos mais fortes do Bahia que deu para poder conseguir anular e trazer os 3 pontos para São Paulo? Bueno, Bahía durante todo el campeonato viene jugando muy bien, juega muy bien por adentro, va muy pocas veces por afuera, pero tiene muy jugadores muy técnicos por adentro, entonces nosotros queríamos cerrar siempre bien ahí adentro. Creo que con Félix, Andrés y Kaká disputaron un gran partido, fueron en lo físico, en no dejar jugar a estos jugadores que realmente juegan bien. Alex también hicieron un medio campo muy fuerte, muy duro, y tenemos jugadores que pueden jugar muy bien de contra, y así vino el gol con una precisión. Lo trabajamos durante la semana y realmente respondieron bien. Es muy difícil ganar en este club, en esta cancha, en este estadio. Por eso Corinthians es merecido el triunfo que hicimos, cómo trabajaron los jugadores, y me gustó mucho porque toda la fase izquierda allá arriba con la gente de Corinthians, mucha gente, así que nos sigan apoyando, que nos sigan siguiendo, que seguramente vamos a dar el máximo. Tá bom, Davi da Central do Timão. Além taticamente o time ter evoluído bastante nesses 2 jogos, a parte física também, que era um problema que a gente estava enfrentando, a gente conseguiu ver que nesse jogo o time aguentou muito mais dos 90 minutos. É um ponto que vocês realmente trabalharam, porque quando vocês chegaram era um déficit que a gente sentia também quando a gente olhava os jogos. Que es un déficit, ¿no? No, acho que era más una cuestión de confianza, de anímica, que por ahí física, porque en 2 semanas tengo un muy buen preparador físico, mas en 2 semanas es muy difícil. Si da certo o no, a gente tampoco puede venir aquí. Tengo uno de los mejores preparadores físicos del país, mas acho que era más anímico y mental que físico. A gente botou una intensidad que nos caracteriza a todo el cuerpo técnico. Nos gusta jugar con una cierta intensidad, leva tiempo para llegar a lo más alto, porque eso sí leva tiempo, mas los jugadores están entendiendo que no tienen otra forma, que tienen que ser intenso, que tienen que redoblar esfuerzo y dar la vida por el momento, porque a gente no merece estar en esta situación. A dupla Dias, pai e filho, né? Ramon Dias e Emiliano Dias. É interessante trabalhar do lado do Capita, né? Quando o Ramon Dias fala, temos que fazer a experiência do Ramon Dias, dos jovens e tudo mais, o Capita só fez assim uma cara do tipo, é isso mesmo. É isso que você gosta de ouvir, né, Capita? Eu acho muito legal, assim, essa comissão técnica, né? Porque, assim, é questão pai e filho, aí a gente pode discutir um pouco sobre isso, mas a maneira como eles trabalham, né? Então, assim, é o Ramon Dias com muita experiência, né? E aí é uma pessoa, né? Um senhor já um pouco mais de idade, mas que carrega toda essa bagagem, e o Emiliano, que deve ser o cara da intensidade no dia a dia, né? O cara que cobra, enfim. Então a gente imagina, em cima do que você falou dos jovens, Felipe, a gente imagina o Emiliano cobrando muito no treinamento, né? Pedindo intensidade, e o Ramon aquele estilo paizão, sabe? De chama no canto, de faz uma correção, de passa confiança para os jogadores. E assim, é um curto espaço de tempo para a gente analisar de uma forma total. Mas que essa contratação tem feito muito bem ao Corinthians, assim, pelos resultados, né? Muda-se uma atmosfera, um cenário, os resultados estão aparecendo e, na minha opinião, a gente já, e na nossa, né, que já discutimos sobre isso também, a gente já vê um posicionamento, um sistema, ideias diferentes do que era o Corinthians de antes. E sobre essa questão dos jovens, que ele termina a coletiva dando esse recado, nós vamos precisar dos jovens, porque ele chega, na entrevista de apresentação, acho que é o Emiliano que fala, que o momento pede os jogadores mais experientes, que era hora de o Corinthians utilizar jogadores mais experientes. No próprio trabalho do Vasco, algumas críticas que ele recebeu no Vasco na última temporada, no começo dessa, era que ele usava menos os jovens do que deveria. E assim que ele chega, quais são as primeiras mexidas que ele faz no time? Ele tira o Donelli, é que o Hugo também é jovem, mas o Donelli era base, sim, tira. O Bidon era base, tira. Hoje, o Wesley, que é base, sai. Então a gente percebe, assim, jogou o Rian, porque o Ranieri não tava, senão o Rian não jogaria.
Então a gente percebe que há um movimento nesses primeiros 2 jogos de ele preservar os jovens e contar com as cobras criadas para tirar o Corinthians desta situação. Mas ele sabe que o Corinthians tem um elenco jovem. Contando os jogadores que entraram em campo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians é a 20ª ou a 19ª média de idade. É o time mais jovem ou o segundo time mais jovem dentro daqueles atletas que atuaram no Campeonato Brasileiro. Nesse momento é um Corinthians mais maduro, na mão do também maduro Dom Ramon Dias. Antes dele chegar no Corinthians, quando tava, vai ser Ramon, não vai ser, eu tava fazendo um SPN-FC com o Silas, que ele falou, olha, eu dei uma telefonada lá na Argentina, colhi umas informações e tal, e será que ele sabe para onde tá vindo o Ramon? Como assim, Silas? Não, todo mundo que eu conversei lá disse que ele não gosta de trabalhar com jovem. É o perfil. Aí o filho chegou e falou, a gente precisa dos mais experientes. Só que eu acho que ele foi dar o treino. Falou, não tem muito como fugir. Não tem muito como fugir, não tem. Os jovens estão aí. Ou vou pedir 8 contratações aqui de cara mais cascudo. Porque o que temos aqui para usar, e você vê quando ele troca 3 caras hoje, é tudo jovem que vai entrando, não tem ninguém cascudo ali. E ele falou muito aí na entrevista sobre, nos preparamos porque sabíamos que o Bahia, e é verdade, né, maneja muito bem pelo meio. Claro, é esse meio campo que o Fábio se referiu, uma baita qualidade esse meio campo do Bahia, e é ali que nascem as jogadas, tendo um baita artilheiro na frente, que é o Everaldo, e o Tassiano lá também, enfim, que aproveitam muito do que constrói esse meio campo. Agora, não é sorte, mas enfim, esse meio campo não funcionou. Sim. O Everton Ribeiro não fez uma partida brilhante, e coletivamente o time não funcionou, porque o Cauli não jogou o que sempre joga, o Everton Ribeiro, enfim, é bom pro Corinthians, porque tudo vai virando história. Você começa a ver as manchetes, já vira tudo. Corinthians há 57 rodadas no Campeonato Brasileiro não ganhava 2 jogos seguidos. Com o Vitor Pereira em novembro de 2022 ganhou do Ceará e do Flamengo. Ó, já é crédito pro Ramon, né? Claro. Pô, não tinha ganho o jogo fora de casa ainda nesse campeonato. Pô, crédito pro Ramon. 2 seguidas, pô, enfim, tudo isso contribui para o que o Filho falou, animicamente. Sim. Animicamente. Agora, o trabalho, ele não tem. Quantos treinos ele fez até agora aí no Corinthians? Meia dúzia de treinos. Diz que o primeiro foi horrível, o segundo foi bom, aí foi pro jogo com o Criciúma, deu uma descansada num dia, arrumou o time no outro. Enfim, tem muito trabalho a ser feito ainda. Mas quando começa assim, ganhando, ainda mais batendo até recordes, 57 rodadas que não ganha 2 jogos e tal, tudo isso aparece amanhã lá, sabe, na orelha nos bastidores. E dá pra imaginar como é que vai estar o ambiente da Neoquímica na quinta-feira. Exatamente. Se na fase... Se na podre, né? Se na fase ruim, a Neoquímica Arena era o que fazia o Corinthians pontuar no campeonato, você imagina vindo de 2 vitórias consecutivas, num confronto direto, como estará o ambiente do estádio quinta-feira às 20 horas contra o Grêmio. E imagino que 48 mil pessoas pensaram hoje do Bahia que era tranquilidade, vou lá em casa, o Bahia ganha. Agora a segunda já perdendo em casa. Deixa eu só fazer uma observação rapidinho, em cima do que o Ramon disse. Ele fala 2 palavras, né, que ele coloca muito na coletiva, que é responsabilidade e intensidade. Quando você olha para um elenco que consegue mesclar a idade dos jogadores, você tem essas 2 questões. Você tem a responsabilidade dos caras mais velhos e a intensidade dos mais jovens. Então, assim, mesmo ele tendo um pouquinho de dificuldade de trabalhar com os meninos, eu acho que em algum momento isso vai ser muito bom. Você colocar jogadores responsáveis, de experiência, mas também, através dos meninos, colocar a intensidade também que se pede no Campeonato Brasileiro. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos vídeos. Tchau, tchau!